Havia duas formas de encontrar alojamento. E eu tive uma ideia de fazer o melhor desses dois mundos. Uma era o que eu fiz quando fui viver para fora, que era querer visitar a casa antes de arrendar e autonomamente procurar. Fui para lá, aluguei um hostel e andei nos grupos de Facebook a tentar falar com os senhorios e aqueles portais abertos. Tentar ligar aos senhorios e tentar marcar uma visita. Ok, isso era uma forma. A outra é o género mais de Airbnb, que é tu veres fotografias e uma descrição, não podes falar com o senhorio. A ideia é arrendares diretamente e processas o pagamento ali dentro, que é o modelo marketplace, mas não podes visitar a casa, para não entrar, para não fazeres o deal também por fora, ou seja, é uma comunicação controlada. E eu, olhando para estas dinâmicas, tive uma ideia que se chamava Housing Trip, que eu estava a dizer às pessoas que não era mais do que viagens de carro para visitar casas. A minha ideia é, chegas a Lisboa e vais de carro visitar 5 casas que estão de acordo com as tuas preferências. Tu andaste a fazer à mão de procurar as casas quando estavas na cidade, não é? Eu aterrava no aeroporto e tu ias-me buscar lá na tua carrinha. Idealmente assim, no próprio dia. Agora vou-te mostrar 5 casas. Tá, isto permitiu-me o quê? Entrar neste mercado e começar a conhecê-lo. O meu investimento foi, tinha acesso a um computador, fiz um site, no code, que era basicamente um formulário. The new way to find a home in Lisbon. Explicava o serviço e tu dizias, tenho 400 euros para gastar, vou para a Universidade Católica, quero um quarto com varanda. Eu depois fazia um export daquele formulário e via as pessoas que estavam inscritas. Agora, como é que isto aconteceu? Depois faço uma apresentação, um PowerPoint, e enviei para algumas faculdades em Lisboa, pedir-lhes, olhem, há aqui este novo serviço que eu lancei, podem enviar isto aos estudantes do próximo semestre. E eles enviaram, comecei a receber montes de inscrições, ou seja, custo zero em marketing. Agora eu precisava das casas, que eu não tinha nenhuma casa. Nem tinha nenhuma relação com o mercado imobiliário, não conhecia ninguém sequer que arrendasse casas. O que é que eu fiz? Entreguei a carta de admissão e comecei os dias inteiros no OLX, Imó Virtual, a tentar ligar a senhorios para os convencer. O primeiro passo era só este, senão eles diziam-me logo que não. Não, eu não quero intermediários. Ou seja, ia ver quartos mobilados, que já tivessem lá uma cama, assim que eu sabia que era o que estas pessoas precisavam. Ligava, olha, posso ir aí visitar a casa? Tenho uns estudantes interessados. Ele, não, mas eu não quero. Não, eu não sou intermediário, estou só a ajudá-los. Depois conversava-se mais à frente, só para ele não me fechar logo a porta, porque eu precisava de arranjar primeiro 5 casas em cada uma destas tours. O que é que começou a acontecer? Chegava a ter tours de. Isto era uma coisa impactante. E os mediadores imobiliários começaram a reparar em mim. Autocarro, para ver casa. Não, porque eu não tinha fundos para um autocarro, e até o meu próprio carro, na altura, era dividido por mim e pelos meus 2 irmãos. E a minha irmã estava a estudar em Coimbra. Ou seja, tínhamos o carro 2 semanas em Lisboa, uma semana em Coimbra. Era uma semana para mim, outra para o meu irmão e outra para a minha irmã. Aí tive a prioridade, falei com eles foram compreensivos e fiquei com o carro, e era só o que eu usava. Era o meu carro, que eu até morava perto do aeroporto, mas até lhes dava a possibilidade de fazerem airport pick-up por um custo adicional. Eles até metiam lá no formulário. Não levaste porrada de taxistas nem nada na altura. Tinhas de andar sempre ali às voltas, que a polícia não te deixava encostar. De repente tinha 20 pessoas para visitarem casas no dia a seguir. Estava a tentar arranjar casas, comecei a ligar a amigos que tinham carro e tal, pagava-lhes o almoço e a malta vinha, e às vezes aparecíamos. Eu lembro-me de várias visitas, que depois de passei rápido não dava muito contexto. Ligava, olha, temos uns estudantes interessados, dá para visitar a sua casa amanhã e tal. Pronto, ficava marcado. Depois aparecia com 20 miúdos. Afinal, o autocarro era verdade. Tipo 5 carros, cada um com 4. Também em termos financeiros era vantajoso, porque nós ali em 2 horas, cada pessoa pagava uma tour individualmente e aparecíamos com 20 pessoas para ver uma casa, um T2. As pessoas até ficavam assim impressionadas, mas quem é este gajo? Parece-me aqui com cheio de chineses, alemães, todas pessoas do mundo inteiro que apareciam ali de repente e a pessoa só tinha falado ao telefone a perguntar se podíamos visitar a casa. Ou seja, isto efetivamente dava nas vistas. Lá está, a minha relação depois com o mercado imobiliário surge por causa disso. A minha vida era falar com brokers, com mediadores imobiliários que me telefonam, olha, tenho aqui uma casa que era ótima para si, você anda sempre cheio de... Não sei como é que você faz isso, mas anda sempre cheio de chineses e de alemães. Tem aqui uma casa muito grande, que era na rua Dona Estefânia. Então manda-me lá o link. Eu, Maria Antónia, mas isto não está mobilado. Eu não tenho dinheiro para estar a mobilar uma casa. Estas pessoas querem uma casa pronta a entrar. Elas não vão estar a contratar serviços. E ela, mas veja lá. E é aquelas coisas que tu já sabes, ok, há aqui negócio, mas tu precisas ter uma conversa contigo próprio, porque sabia os valores da casa, e foi aí que eu vi que havia um gap muito grande entre as casas grandes que havia em Lisboa, vazias, portanto de arrendamento tradicional, e este tipo de público que procurava casas com serviços, ou seja, com os tais eletricidade, água, gás, internet contratados. Estás a dizer que havia ali um espaço para mobilar a casa e fazer um loop. Havia muito valor acrescentado, ou seja, o que era pago por este valor de tu te dares a este trabalho era um prémio bom. E foi assim que eu depois Foi assim que tu começaste a ligar para os gajos que vendem móveis em segunda mão no OLX. Também, e era eu que os montava, também essa parte. Fui ao site do IKEA, comecei a ver quanto é que custa alugar uma cama, quanto é que custa um colchão, quanto é que custa. Comecei ali a juntar as peças. Alugar ou comprar? Comprar. Quanto é que custa comprar esta mobília? E eu ligo à senhora no dia seguinte: olha, o que é que eu tenho de fazer para arrendar essa casa? Então paga uma caução e depois paga um mês de renda.
Pá, comecei a fazer contas e tal, pá, com os housing trips, então, eu conhecia a porteira também no dia que fui lá visitar a casa, e eu disse-lhe, olha, se puder deixar-me aqui, então, mas você já fez o contrato? Não, mas faça-me só este favor que eu ando aqui em visitas, queria só mostrar a casa, para ter aqui outras opiniões, então combinei com a senhora e ela deixava-me as chaves no contador, pronto, para eu aceder e conseguir visitar a casa. Então nas housing trips comecei a passar sempre lá, porque era um risco grande para mim, era Antes de avançares, né? Antes de avançar, então Portanto, foste vender antes de teres sim, o produto. Exatamente, ou seja, eu chegava lá à casa e as pessoas ficavam, porque era uma tour, íamos visitar aquela casa, mas esta não está mobilada. Eu, sim, esta casa não está pronta para entrada imediata, mas dá para entrar daqui a 15 dias. Depois, olha, a cama vai ser esta, o armário vai ser este vai ser este. Boa, mas como é que funciona e o preço é este? O que é que eu tenho que fazer para reservar a casa? Olha, tenho que pagar a caução, e com esse montante das cauções das pessoas reservaram, fui comprar a mobília, comecei, pronto, isto depois começou assim, isto há muitos anos atrás, ou seja, isto foi... E assim montaste a primeira casa? Quantas pessoas é que tinha a primeira casa? Era um T7. Tinha 7 pessoas? 7 quartos, sim, 7 quartos, 3 casas de banho, uma cozinha. Mas alugaste a 7 pessoas? Individualmente, sim. Cada uma ficava com um quarto. E com isso compraste a mobília, mobilaste a casa. Exatamente. E pensaste, agora em vez de andar aí com o carro, posso aumentar este negócio? Continuei a andar de carro, eram negócios paralelos, e continuei à procura de casas. O negócio de andares de carro era essencialmente as pessoas pagavam os 20 e tal euros, 25 euros. Sim. Tu depois não ficavas com comissão nos arrendamentos. Era a tal história, muitas vezes isto tinha de ser uma conversa, se não fechavam-me logo a porta, eram muitos nãos. Então era falado a posteriori, olha, a pessoa gostou muito do quarto, nós habitualmente cobramos uma comissão de 100 euros, depois de acordo com a receptividade, depois já tinha conhecido a pessoa, já era outro tipo de... A pessoa via que era profissional, e quando eu pensei em entrar neste caminho da digitalização, que isto eram viagens de carro, não é? Ou seja, agora vamos criar um botão que a pessoa registra-se, em vez de eu estar a fazer o export de Excel, organizar as pessoas com budgets semelhantes para ver quem é que vai em cada carro, vamos automatizar aqui isto e vamos criar um mail automático, assim que a pessoa se registra, recebe o meeting point e de acordo com os dados que deu, já é agrupada numa tour e diz as horas e o sítio onde tem de aparecer. Foi assim gradualmente que nós fomos fazendo. O modelo mais escalável que nós temos é o marketplace, porque entretanto transitou dessas viagens de carro para visitas por videochamada, gravadas dentro da plataforma. Portanto, houve um caminho intermédio que era o My In Life Advisor, que tínhamos pessoas em cada cidade que falavam inglês e eram remuneradas cada vez que tinham uma visita. Ou seja, iam visitar uma casa, faziam a videochamada, só que tinha de estar lá o senhorio na mesma para abrir a porta. E atualmente o que nós fizemos foi tirar toda a operação da In Life lá do meio, e o senhorio tem um calendário, faço visitas às sextas-feiras, das 2 às 3. E é tipo um webinar, há muita gente que se registra para aquela visita e o senhorio ou qualquer outra pessoa, o gestor de propriedade, a empregada da limpeza ou um atual inquilino, faz uma live. Senhorio, só tem de entrar no link e faz uma live call. O único momento em que nós podemos entrar na call é se houver temas de tradução. Por exemplo, temos Madrid, Barcelona, um senhorio que não fala inglês e tem uma pessoa no Japão e outra nos Estados Unidos a visitarem a casa. Esses temas de tradução são os que nós resolvemos ainda manualmente, se solicitado, mas normalmente a malta que também está neste mercado acaba por falar inglês. Isso não é cobrado já, esse serviço. Agora tiramos a FII. Criámos um mecanismo dentro da plataforma onde as videochamadas são gravadas exatamente por causa destes red flags, troca de contactos. Manda-me o dinheiro para a minha conta. O custo é do senhorio, não é? Na prática, não é? O custo é do senhorio. Por isso é que nós incentivamos também o senhorio que ele num mesmo momento, 10 ou 15 minutos, consiga mostrar a casa tipo a 10 pessoas que estão em vários pontos do mundo, torna-se uma ferramenta de vendas muito poderosa.